Já está no ar, Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro programa de 2020. Feliz ano novo para você que está ligado no Futebol na Veia, na Poliesportiva. Estamos no nosso 20º programa. Eu sou Gabriel Max, apresentarei mais uma vez este programa. E ao meu lado, o nosso comentarista Ícaro Dias. Muito bem-vindo a este ano de 2020, nosso primeiro programa de 2020, o 20º desses programas corridos. O que temos para hoje de novidades, o que temos de curiosidades sobre o número 20 no futebol, Ícaro? Feliz ano novo, Gabriel, feliz ano novo aos nossos ouvintes. Camisas 20 são importantes na história do futebol mundial. Temos alguns, né? Clarence Seedorf foi um grande ídolo na história do Milan. O Deco também no Barcelona, que também utilizou a camisa número 20. É verdade, o Deco durante muito tempo com a camisa do Barcelona, né, a camisa número 20. Sim, o próprio Danilo também no Corinthians jogou com a camisa número 20. Enfim, são alguns exemplos de camisas 20 que fizeram uma boa trajetória nos seus respectivos clubes. Isso aí. Antes de mais nada, os agradecimentos que todas as semanas nós temos de fazer, né, pelos responsáveis por esse trabalho acontecer. Temos o Paulo Arnaldo da Poliesportiva, um grande abraço a você, muito obrigado pela oportunidade, ao Luciano Carvalho também do Futebol na Veia, ao Diego Spinelli e ao PH Andrade da Web Rádio Arena Brasil, né? E o Diego Spinelli da Web Rádio Mania de Recife, eles que replicam os nossos programas também, os nossos podcasts semanais são replicados nestas duas web rádios, então você pode acompanhar o nosso programa não só por www.radiopoliesportiva.com.br e também pelo www.futebolnaveia.com.br. Além disso, você encontra nas nossas plataformas do Spotify. Você pode ouvir a hora que você quiser, inclusive sai primeiro sempre lá, né? Sempre por lá que tá saindo primeiro, né, cara? Sempre por lá. Também tem as nossas transmissões, os nossos jogos. Não é porque o futebol parou, né, aqui no Brasil, que não tem vôlei, basquete. Enfim, a Poli sempre presente em todos os principais esportes no Brasil. Nem no último dia do ano a gente não parou, a gente fez São Silvestre, foi super legal. Que legal aquela corrida, eu acompanhei. E que parabéns pelo seu trabalho lá na hora que o outro queniano não, angolano. Queniano que cortou um era o queniano. Os dois eram quenianos. Compatriotas. Por que não tinha um que era de Uganda? Mais pra trás. Mais pra trás, foi o terceiro colocado. Se eu não me engano foi o terceiro. Acho que o terceiro Mas colocado. Foi legal, aquela ultrapassagem. A sua reação e a reação do PA, o negócio que 3 metros, foi inacreditável. Não dá pra descrever. Foi inacreditável, foi muito legal mesmo. Mas vamos lá, vamos deixar de papo furado, porque nós temos hoje convidados especiais também na nossa mesa do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Sim, um é o filho do Eric Filardi. É filho dele? É filho dele, ele já falou, não, meu filho, eu trato com bastante carinho. E o outro é o Bambino Doro, né? O Bambino Doro, meu querido filho, também está presente aqui hoje. Então vamos pela ordem, vamos apresentar primeiro o responsável pelo boletim do futebol uruguaio. O Luciano Massi está presente em nosso programa exclusivamente esta semana, então seja muito bem-vindo, Luciano. Muito obrigado aí, Gabriel Max, muito obrigado, Ícaro Dias, valeu pela oportunidade aqui de estar presente com vocês em mais um programa. Primeiramente, estar presente pela primeira vez aqui com vocês, valeu pela oportunidade. Em loco sim, a primeira vez, mas em todos, né? Em todos, isso com certeza, em loco, valeu mesmo, uma grande oportunidade para observar aqui e, é claro, uma grande satisfação também, obrigado pelo convite aí. Eu vou passar a bola pro meu querido parceiro Kaique Ribeiro, dono do italiano, né, Kaique? Isso aí. Primeiramente, desejar uma boa tarde ao Gabriel, ao Ícaro. É um prazer estar aqui em loco no programa, trazendo tudo que de melhor acontece no futebol internacional. Que, lembrando, futebol internacional não para. É verdade. Inclusive nessas datas comemorativas aí, teve muita bola rolando, né, Kaique? Muito futebol. O Cautio voltando aí nesse fim de semana para falar um pouco mais da minha área, com bastantes novidades que vai estar trazendo não só no boletim, mas que eu posso estar contando também aqui diretamente no programa. Olha que beleza, hein? E, Luciano, também aproveitar, o que tem de novidade aí dentro do seu boletim que você pode adiantar pra gente, mas sem dar muito spoiler, por favor.
sem dar muito spoiler, já adiantando um pouco, né, que a bola parou de rolar na terra de Cavani e Suárez nesse finzinho de ano, começo de ano aqui em 2020, diferentemente do futebol europeu. Mas o mercado da bola está a todo vapor lá na querida terra de 2 novos jogadores que hoje eu vou mencionar aí no boletim, né, trazendo um pouquinho da história do futebol charrua, né, do futebol uruguaio. Mas o filé do boletim mesmo, o principal do boletim é o mercado da bola, transferências. Tem húngaro no Uruguai, tem húngaro desembarcando no Uruguai, Peñarol e Nacional se reforçando para a Copa Libertadores, Cerro Largo e Progresso também, que estarão na fase pré. O Corinthians pode pegar o Cerro, o Progresso tem chance de pegar o Internacional, se eu não me engano, também. Mas em suma é o mercado da bola no Uruguai, o mercado está a todo vapor na terra de Cavani e Suárez. Muito bem observado. E Kaique, o que você pode também trazer, além, claro, das rodadas que já estão pegando fogo já no campeonato italiano, o que mais que tem de novidade por aí? A começar, tivemos uma reestreia muito especial nesse fim de semana, mas com tanto decepcionante. E já imagino do que você está falando. Exatamente. O Ícaro está perdendo o restante dos cabelos neste momento enquanto você diz Mas isso. olha, não é só o Ícaro. Olha o lateral do rapaz ali já como tá também. É, né? Aliás, hoje que é aniversário do maior ídolo, um dos maiores ídolos do Milan que eu pude ver jogando bola, Gennaro Van Gattuso, completando 42 anos de idade hoje. E além disso, 120 anos da Sociedade Esportiva Lazio. Olha que beleza, então temos muita coisa boa, muitas curiosidades do mundo da bola. E muitas também, Gabriel, curiosidades. o mercado da bola tá pegando fogo de uma maneira nunca vista nos últimos anos na Itália, viu? Ih, rapaz, É então... tanta informação que eu preparei no boletim e pra hoje. É mesmo? Exatamente. Então vamos lá, vamos começar o nosso programa. Vamos começar primeiro, vamos falar sobre o futebol mexicano. Já vai chegar a vez do Luciano Massi, ele tá ali na frente aí, e depois vai ter o boletim também do Kaique falando sobre o futebol italiano. Mas vamos com o Márcio Reis primeiramente, ouvir o que ele tem a dizer sobre o Tequilão. O Tequilão que também viveu esse período aí de recesso. Vamos ouvir o que ele tem a dizer então, o Márcio Reis. Aliás, ainda está em recesso ainda o futebol mexicano, já volta para o delírio de Ícaro Dias. Vamos lá então com o Márcio Reis com as informações do Tequilão. Fala, Gabriel Max e Ícaro Dias. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar um feliz ano novo para todos vocês. Agora, vamos falar do futebol mexicano. Em especial, temos de destacar um time, o Monterrey, que foi campeão da Apertura 2019, além de ter ficado com o 3º lugar no Mundial de Clubes da FIFA. Os Rayados viveram um ano simplesmente mágico. Na fase regular do Apertura, a equipe ficou em 8º lugar, obtendo assim a última vaga aos playoffs. No mata-mata, passaram pelo Santos Laguna, vencendo o primeiro jogo por 5-2, depois empatando em 1-1. Nas semifinais, venceram o Necaxa na ida por 2-1 e na volta por 1-0. Na grande final, veio o maior campeão mexicano, o América. A final teve de ser adiada, pois o Monterrey estava no Mundial de Clubes da FIFA, onde, após ter passado pelo Al-Sadd do Catar por 3-2, enfrentaram o Liverpool nas semifinais e olha, quase deu. A partida foi 2-1 para os ingleses, com um gol nos acréscimos de Roberto Firmino. Aí restou a disputa do 3º lugar contra o Al Hilal da Arábia Saudita. Os mexicanos conseguiram o pódio na disputa por pênaltis por 4-3, após o empate em 2-2 no tempo normal. Na volta ao México, a tão esperada final contra o América. E foram 2 super jogos. O Monterrey venceu fora de casa por 2-1 e na volta foi derrotado em casa pelo mesmo placar. Sendo assim, a decisão foi para os pênaltis e assim como no Mundial, deu Monterrey, só que dessa vez 4-2. Encerrando assim um ano mágico dos Rayados. Vale lembrar que esse título não vinha há 9 anos. A última vez que o Monterrey foi campeão foi em 2010. Chegaram ao seu 5º título agora. Anteriormente foram campeões em 86, quando o campeonato ainda era um só. 2003, clausura, 2009, apertura, 2010, apertura e agora em 2019 mais uma apertura. Vamos às transferências. Até agora, o time que mais contratou foi o Querétaro. Até aqui foram 3 contratações, são elas: o volante mexicano Michel Pérez, de 26 anos, que pertencia ao Chivas Guadalajara, foi emprestado por uma temporada ao Querétaro. O meia Antônio Nava, de 20 anos, que era do Tijuana, também chega, juntamente com o zagueiro Julián Velázquez, de 29 anos, que também era do Tijuana, só que esse chega por empréstimo.
Monterrey contratou o zagueiro Johan Vázquez, de 29 anos, que deixou o Tijuana e agora defende o Monterrey. E perdeu o ponta-direita uruguaio Jonathan Ureta Vizcaya, de 29 anos, para o Peñarol. Outro uruguaio repatriado também pelo Peñarol foi o zagueiro Robert Herrera, de 30 anos, que pertencia ao Pachuca. Bom, por enquanto, essas são as informações do futebol mexicano. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. O futebol mexicano com o Monterrey vindo muito forte, né, nesse final de ano, início de 2020 também. E no mercado da bola, já se movimentando também, o Querétaro foi o que mais contratou 3 jogadores até o momento. O que dizer sobre o futebol mexicano, Ícaro? O Querétaro precisava contratar porque fez um bom turno, né? Até aquela primeira parte do Campeonato Mexicano, até o nosso 10º programa, o Querétaro estava ali na frente, brigando pelas melhores colocações, mas na hora do vamos ver, sumiu. Não conseguiu corresponder à expectativa do seu torcedor. Um outro time também que contratou um jogador interessante no México foi o Tigres, com a contratação de Nico Lopes. O pessoal no Sul agradece que se livrou de um rojão, né? Que quando contratou o Nico Lopes tinha jogado muito pelo Nacional do Uruguai, mas quem sabe essa mudança de ares faça bem pra ele. Sim, também, né, pode ser uma ótima alternativa. O Nico Lopes, o Tigres, que gosta de contratar jogadores do Inter, né? Contratou o Rafael Sobis, que se tornou ídolo também lá no Tigres. E sobre a final, desde o começo a gente tá falando, o Monterrey tá na final do Mundial, o Monterrey vem forte, conseguiu ganhar da equipe do Miguel Herrera, que é uma equipe muito complicada, que é o América. Tudo bem que foi nos pênaltis, foi com aquele sofrimento na base da emoção, mas o Monterrey vem fazendo um bom campeonato e já garante a vaga para a próxima CONCACAF de 2021, né? Então na próxima temporada teremos o Monterrey aí já brigando pela sua vaga. E eu não sei como que vai ficar a vaga com o Mundial em relação às equipes mexicanas, né? Se o Monterrey já vai ganhar sua vaga por ter ganhado a Conca Champions esse ano, né? Lembrando que o Mundial vai ser 2021 e as únicas... um teste ainda. Um teste que é na China, era pra ser no Catar, mas tá vendo na China, capaz a gente nem ter a Copa no Catar. Segundo a FIFA soltou uma nota ontem devido àquele clima estranho entre Irã e Estados Unidos. A coisa não tá muito agradável, tô pensando até em mudar a sede da Copa do Mundo do Catar para a cidade do México. Então o mundo tá estranho, coisas estranhas estão acontecendo, Gabriel Marques. Coisas estranhas estão acontecendo. Daqui a pouquinho a gente solta, não vou soltar agora não, deixa pra lá. Eu solto agora, quer que já solta? Não, solta o alarme, Vamos soltar então. Tem que ficar em alerta essa galera, tem que prestar bastante atenção no que tá acontecendo, porque pode então ter uma mudança então de Copa, tanto Copa do Mundo quanto Mundial de Clubes, então sofrer interferência com relação ao local. O Mundial já vai sofrer mudança, o Mundial não vai ser no Catar, vai ser na China. Tanto que eu acho que até o Léo vai trazer as informações no boletim da China sobre as sedes do Mundial. Só que a Copa do Mundo pode ir pro México. Que beleza, hein? E o Estádio Azteca que sofreu uma reforma lá, sim, né? Já foi palco de 2 Copas do Mundo, né? Hoje em dia recebe 83 mil pagantes lá. Claro que não chega aos pés do que era antigamente, mas mesmo assim é um dos estádios com maior capacidade no mundo, né? Sim, sem dúvidas. E sobre esse tema, usando México e Copa do Mundo, a FIFA, se realmente acontecer toda essa catástrofe que está se desenhando, a gente espera que isso não aconteça de maneira nenhuma, mas possa ser que a Copa vá para o 22 para o México e em contrapartida o Mundial volte para o Catar em 2026. Então vamos aguardar, porque as coisas podem ainda ter alterações, ainda pode mudar ainda, pode ter vários desfechos ainda, essa história toda. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva. Vamos chegar agora a um lugar que tá um clima meio complicado, né? Nos Estados Unidos a coisa não tá muito boa. Principalmente por causa aquela ponte já por causa do senhor Donald Trump, né, que é um tanto quanto maluco, né, não dá pra dizer outra coisa sobre ele, mas pelo menos que ele é maluco. O parente do Debi Lloyd lá não tá muito legal não. Ele não consegue se conter. Ele vê o botão lá pra mandar míssil pros lugares, ele quer mandar. Ele acha que é aquele joguinho lá, o War, né?
Mas deixa ele, viu? Na hora que ele encontrar o dele. Enfim, vamos fazer o seguinte agora. Vamos com Carlos Vinícius, ele que tem as informações da Major League Soccer, que também vive seu período de recesso. Né? Muitas mudanças, né? Técnicos, dança de técnicos, também jogadores no mercado da bola estadunidense também. Então vamos ouvir o que tem a dizer o Carlos Vinícius e as informações sobre a Major League Soccer. Neste tempo, sem o nosso querido podcast, tivemos muitas novidades na MLS, então vamos dar uma resumida nas últimas novas da terra do Tio Sam. Apenas 2 equipes na primeira divisão estavam sem treinador para 2020, mas a espera acabou. A novela, narrada semana a semana pelos boletins estadunidenses, finalmente chegou ao fim. O Inter Miami, no último dia de 2019, confirmou Diego Alonso como o primeiro treinador da história do clube. O uruguaio foi o último vencedor da Champions League com o CONCACAF com o Monterrey e também já havia conquistado o título continental em 2017 com o Pachuca, também do México. A outra equipe também sem um coach era o New York City. Assim, na última terça-feira, dia 7, os Citizen anunciaram Ronny Deila como um novo comandante. O técnico norueguês estava em seu país natal treinando o Valarenga. Muita gente boa aqui do Brasil também foi parar nos Estados Unidos. Depois de Thiago Santos e Antônio Carlos, o colombiano Imi Chara, que era do Atlético Mineiro, foi ao Portland Timbers fazer dupla com seu irmão Diego Chara. No Orlando City, Júnior Urso chegou por menos de $1 milhão. No campo das especulações, sempre fortes na MLS, Davi Silva teve seu nome ventilado no Inter Miami. A equipe de David Beckham ainda espera fazer uma grande contratação para alavancar o time. Entretanto, nenhum europeu foi à equipe ainda. Outro boato forte foi de Luka Podolski no Chicago Fire, mas o alemão tem propostas de times do Brasil e também do México. Essas foram as últimas informações da terra do Tio Sam. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Essas informações do Carlos Vinícius falando sobre MLS. O Inter Miami se movimentando para tentar trazer jogadores. Houve-se também um papo do Chicago Fire querendo trazer o Schweinsteiger, né? O Schweinsteiger se aposentou, Lucas Podolski. O Lucas Podolski, no caso, para jogar lá também, né? Assim como o Bastian Schweinsteiger, o Lucas Podolski também jogar no time do Chicago Fire. O que você acha que vai acontecer nesse meio? Porque até o momento o Lucas Podolski está muito bem lá na Ásia, né? Ele tá bem lá, ele não vai querer mudar desse mercado pro mercado norte-americano ganhando bem. Não que ele não ganhasse bem também nos Estados Unidos, mas acho que ele, como ele tá bem, time que tá ganhando se mexe. E outra, o Carlos Vinícius citou propostas do Brasil, só vejo 2 lugares que o Podolski gostaria de jogar. Um é no Flamengo, que hoje em dia ele seria a terceira opção do Flamengo, ou no Bahia, que ele gostou muito lá da Bahia. É verdade. Os jogadores citam direto isso, o próprio... Você que esteve no evento da Legends Cup, o próprio Miroslav Klose aqui no Brasil falou, até hoje a gente lembra da Bahia. Uma perna, o pessoal... Uma perna. Uma perna? Nossa senhora. O pessoal do Desimpedidos estava por lá, tava um pouquinho bravo com ele só. Eu vi a entrevista que ele passou pra Globo, então foi muito legal. Então pode ser esses 2 mercados. E sobre o Inter Miami não tá demonstrando confiança nesse time do Beckham. Porque você não tem um treinador que demonstre conhecimento. Um cara que eu acho que caberia legal no Inter Miami, Jorge Sampaoli. Seria uma boa, hein? Seria uma boa, mas ninguém percebe isso no mercado. Jogador... Dinheiro pra contratar. Dinheiro ele tem investimento. Só que também depende da vontade do Sampaoli, que é um tanto quanto excêntrico também. Mas eu acho que você não tem nenhum clube formado ainda. Pra você ir lá só pra morder uma moeda e ficar trabalhando. Ele que gosta de praia. É verdade. Ele recentemente ele teve em Santos lá, foi pagar um jantar pros meninos da Árvore lá, que é aquele projeto lá do Santos. Enfim, o São Paulo ele gosta desse clima de praia, então acho que seria muito interessante se o Inter Miami pensasse nesse nome, mas isso aí dificilmente vai acontecer. Muito bem, vamos agora pegar o nosso avião da Poliesportiva mais uma vez, vamos embarcar rumo à América do Sul, agora saímos da América do Norte, vamos para a América do Sul e vamos com o boletim dele, ele que está presente aqui hoje neste programa, neste nosso 20º
podcast do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Gabriel Marques, lembrei de um camisa 20 justamente para puxar gancho pro Luciano Massi. Ah, é? Álvaro Recoba. O Álvaro, esse jogava demais, hein? Esse jogava Esse rapaz muito. jogava muito, tanto na Inter quanto na seleção uruguaia, hein? Exatamente. Ele que marcou um gol no Brasil nas eliminatórias de 2001 no Uruguai, no Estádio Centenário. Foi o primeiro jogo do Felipão treinando a seleção nas eliminatórias. Que beleza, hein? Que mente pra guardar esse negócio. A gente guarda algumas coisas. Não sou que nem o meu colega Rogério Micheletti, nem Paulo Vinícius Coelho, mas a gente consegue guardar algumas coisinhas. É o nosso Charles Henrique Pédia da Poliesportiva. Vamos lá. Vamos agora com o Luciano Massi, ele que está no boletim neste momento. Na volta ele vai comentar um pouco mais. Tem novidade ainda. Apesar do boletim completo, ainda tem mais coisa movimentando ainda na terra de Cavani Soares. Com certeza, né? Então vamos lá, vamos ouvir o boletim do Luciano? Aperta o play. Taca ali pau então. Vamos lá, Luciano Massi, chega mais. Quer dizer, pode ficar aí onde você tá mesmo, porque você hoje tá pertinho. Então vamos com o boletim do Luciano Massi. Já temos mais informações sobre o Campeonato Uruguaio. E o mercado da bola continua a todo vapor na terra de José Nassassi e Obdúlio Varela. Bom, começando o nosso primeiro giro pelas canchas uruguaias em 2020, vamos falar sobre todo o vai e vem de jogadores e técnicos nessa janela de transferências. O Nacional, atual campeão uruguaio, teve a sua primeira baixa ainda em 2019. O técnico Álvaro Gutierrez renunciou ao cargo. Assim, Gustavo Munua, um velho conhecido dos bolsos, assumiu o cargo para esta temporada. Já na parte de contratações de novos jogadores, a diretoria do Nacional segue um caminho inverso ao dos seus concorrentes. Ao invés de contratar atletas, os tricolores preferem apostar em sua canteira. Até o momento, 9 jovens das categorias de base subiram para a equipe principal. Além disso, o Nacional renovou o contrato com o argentino Gonçalo Bergesio, que foi o artilheiro da equipe em 2019. De maneira idêntica a seu rival de toda a vida, o Peñarol também mudou de técnico. Diego Lopes deixou o cargo ainda em 2019 e seu xará Diego Forlán assumiu o comando da equipe. Por certo, a diretoria do Peñarol está comprando as ideias de Forlán. Christian Vadox, jogador húngaro de 34 anos, foi contratado a pedido de Forlán. Vadox foi companheiro do uruguaio no Kiti e no Mumbai City, equipes de Hong Kong e da Índia respectivamente. Além disso, outros 4 jogadores também chegaram ao Peñarol, e o espanhol Xisco Giménez e Fabián Stoyanov renovaram o vínculo com a equipe. Agora vamos falar sobre os 2 outros representantes do Uruguai na Copa Libertadores desse ano, Cerro Largo e Progresso. Com certeza, a equipe Arachã não vai para a Libertadores a passeio. Até o fechamento do boletim, 11 contratações foram feitas pelo Cerro Largo. Entretanto, 9 jogadores deixaram a equipe nesta janela. Entre eles estão Jefferson Quintana, Jonathan dos Santos e Juan Acosta, 4 peças fundamentais na campanha de 2019, onde o Cerro terminou em 4º lugar. Já o Progresso, terceiro colocado na última temporada, também sofre com as baixas. Até o momento foram 13, dentre elas estão Gustavo Alves, Emílio Cebajos e Agustín Gonçalves, 3 pilares dos gaúchos del Pantanoso. Em contrapartida, Joaquim Gottesman, Federico Plateiro e Santiago Gaspari foram incorporados ao elenco do Progresso. Antes de encerrar o boletim, eu ainda preciso falar sobre José Nassassi Obdúlio Varela. Nesse ano de 2020, o Uruguai comemora 90 anos da conquista da Copa de 1930, onde José Nassassi capitaneou a Celeste. Em 2020, os uruguaios também comemoram 70 anos do título de 1950. Obdúlio Varela foi o capitão naquele fatídico maracanaço e levantou a Jules Rimet. Essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção. Tá aí no boletim de Luciano Massi, o Cerro Largo se movimentando demais, né, nessa janela de transferências. Perdeu muitos jogadores, mas a mesma medida trouxe muitos jogadores também. Até o fechamento do boletim eram 11. Temos mais alguma novidade, Luciano, com relação ao Cerro Largo, ou as novidades são sobre outros times da terra de Cavani Soares? Bom, primeiramente que sua pergunta foi sobre o Cerro Largo, nossa querida equipe Arachã, né, que é o apelido do Cerro lá no Uruguai. O Cerro não se movimentou nesse inteirinho aí entre o fechamento do boletim e hoje aqui a participação, mas temos uma grande transferência do México, que o nosso parceiro do boletim mexicano até comentou,
do México pro Peñarol, né? Do Monte Rey pro Peñarol, que é o Jonathan Urreta Vizcaya, né? Uruguaio, meio campista que tá chegando no Peñarol para reforçar a equipe. Além do húngaro, Vadox, essa é boa para você, Ícaro, porque o húngaro Vadox, Christian Vadox, né? 34 anos, ex-jogador da seleção húngara, que tá chegando no Peñarol agora, é o primeiro jogador húngaro a jogar no Peñarol. Teve o Bela Gutmann, o grande Bela Gutmann que treinou São Paulo, mas jogador mesmo, é o primeiro. Ele teve passagem, sabe por onde? Pelo Odense da Dinamarca, sabe? Ah, conheço. Você que é um grande fã do futebol dinamarquês, então ele já passou por lá, cara. Mas em relação a transferências, ó, o que eu falei do Peñarol foi a renovação com o Bergessio, grande peça da equipe em 2019, foi uma peça importantíssima, é o artilheiro da equipe, nada mais nada menos que artilheiro da equipe. Foi a renovação do Bergessio e a categoria de base, as canteiras, que eles estão investindo muito nessa temporada. Pra você ter uma ideia, o Peñarol só concretizou uma transferência até o momento, que é o nome Ayrton Colgo, que veio do Libertad do Paraguai, foi a única transferência concretizada até agora. Diferente do Peñarol, que tá tirando o dinheiro do caixa e comprando as ideias do Forlan para se reforçar. Afinal, o Peñarol perdeu 3 clássicos em sequência, que no Uruguai tem muita importância, o super clássico uruguaio. E foi um baque para a torcida, ficou sem clima para o Diego Lopes continuar lá. Então eles vão tentar fazer uma reformulação muito grande na equipe, sem gastar muito, logicamente. O Vadox veio a preço de banana, porque ele já tá no fim de carreira, e veio do futebol da Índia, se eu não me engano. Então é uma contratação boa. E só pra não me prolongar muito aqui sobre o calendário, agora falando sobre o calendário uruguaio, né? Pela primeira vez na história do futebol uruguaio, todas as equipes profissionais vão disputar um troféu, que vai ser a Copa Uruguaia, semelhante à Copa do Brasil. Então vai ter a primeira, a segunda, a terceira e a Copa Off, né? Que é a quarta divisão, que é semi-profissional, assim, que é as equipes do interior, sabe? Então um negócio muito legal que tem no Uruguai, essa Copa Off, que são as equipes interioranas. Eles dão espaço, muitas equipes preferem disputar a Copa Off do que subir de categoria e disputar a segunda divisão, terceira divisão e tal. As equipes têm esse apelo mesmo pelo futebol raiz mesmo no Uruguai. E vai ter a Supercopa Uruguai agora no finzinho de janeiro, 26 de janeiro, entre o campeão do intermédio, que foi o torneio intermédio no meio do ano passado, Liverpool, e o campeão do Campeonato Uruguaio Nacional. Então vai ser um torneio bem interessante, partida única, Supercopa Uruguaia. Muito legal, hein, Ícaro Dias? E sobre essas modificações aí nos times uruguaios, o que você tem a destacar? Lembrando que também o time de Diego Forlan também movimentando bastante, trazendo jogadores de fora, com ingredientes novos para o futebol uruguaio. Primeiro sobre o Cerro Largo, ele precisa ter um investimento muito rápido, porque ele já encara, se eu não me engano, na outra semana o Barcelona de Guayaquil pela primeira fase da Libertadores, a Libertadores que são 3 fases até chegar à fase de grupos. É isso mesmo, Luciano? É assim, ó, o Cerro Largo estreia no dia 5 de fevereiro contra o Palestino, lá do Chile, na segunda fase, né, que o Progresso que tá na primeira, né? O Progresso. O Progresso tá na primeira. Progresso contra Barcelona, não é? Barcelona de Guayaquil, dia 22. Só um detalhe que você falou do Cerro Largo, tem um convênio, pouca gente conhece, tem um convênio entre o Cerro Largo e o Boca Juniors da Argentina pra mandar jogadores. Quem manda mais jogadores é o Boca, manda mais jogadores argentinos pro Cerro Largo. E grandes peças da campanha passada, uma delas foi o Mauro Luna de Ali, que era do Boca, tá lá no Cerro e pode aprontar na Libertadores também, né? Isso é importante, essa transição, você trocar a cultura de outros países. Ainda mais o Uruguai e a Argentina, que os dois não podem nem cruzar a rua ali, que já tem aquele embate, aquele clima de rivalidade. Agora também o Peñarol, que tá conseguindo segurar o Lucas Viatri, né? O Viatri dispensaram o Viatri já. Viatri dispensado. Então. Pediu dispensa. Quem renovou foi chegou o Reta Vizcaya, chegou o Vadox, renovou o Stoyanov e o Xisco Jimenez, que é espanhol também, jogou no Osasuna. Xisco a gente cansou de ouvir o Alberto Kesma narrando Xisco! Mas o Forlan comete um grande erro de virar o Lucas Viatri, porque o Lucas Viatri foi a grande referência dessa equipe do Peñarol na última temporada, e pra achar um centroavante na América do Sul, meu amigo, é complicado, não é fácil não. Lembrando que o Borja já tem casa, né? Agora já não tem mais. Não, Borja...
já Voltou dispensaram, lá pra Colômbia, já voltou né? lá pra Voltou Colômbia, Júnior Barranquilla. voltou pra sua cúmbia, pro seu gingado, então isso aí Shakira, você tá então. lascada, viu, com ele no Júnior Barranquilla, viu? Bom, vamos lá, vamos fechar esse primeiro bloco do programa Futebol na Veia. Já a gente volta com mais futebol sul-americano. Então uma rápida pausa só pra gente dar uma leve descansada. Tem muita coisa ainda pra falar, então já a gente volta com muito mais informação no nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva, onde o futebol corre com mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia. E já estamos de volta para o nosso segundo bloco e já vamos começar pegando o nosso avião. Viagem rápida, não demora muito daqui de São Paulo, onde nós estamos gravando o nosso podcast, até chegar em Buenos Aires. 2 horinhas. 2 horinhas no máximo ali, né? Então vamos com Pedro Ferri, que também está passando por esse período de parada no futebol argentino, porém o mercado começa a se aquecer quando tem essas paradas, né? Sim. Então vamos com Pedro Ferri, que tem informações sobre o futebol argentino. Chega mais, então, Pedro Ferri. Juntamente com a parada para as férias de verão, veio a abertura da janela de transferências, que está a pleno vapor na Argentina, com uma campanha interessante que até o momento lhe rende a 12ª colocação e o 7º melhor ataque. O Talleres é um dos clubes com jogadores mais assediados. Dentre eles está o volante central Andrés Cubas, que recebeu uma proposta oficial do Fluminense. A oferta, de mais de 11,2 milhões de reais, é por 60% dos direitos econômicos do jogador, que é líder em desarmes na Superliga Argentina, com 48 retomadas de posse. Apesar do interesse recente de Boca Juniors e River Plate, a única oferta na mesa do Talleres é do tricolor das Laranjeiras. Aliás, vale ressaltar, o Boca, onde foi revelado, mantém 50% do passe do atleta. Nahuel Bustos é outro do time de Córdoba a interessar clubes mundo afora. O jovem atacante de 21 anos é considerado a revelação do campeonato, tendo anotado 8 gols e 2 assistências em 16 partidas. Recentemente o São Paulo sondou Bustos, mas se assustou com os valores pedidos pelo Talleres. A título de comparação, o site especializado Transfer Market avalia o jogador em cerca de 35 milhões de reais. Ainda no ano passado, o presidente Andrés Fassi declarou que haviam 6 ou 7 interessados em Nahuel Bustos. O discurso de Ignacio Campos, empresário do atacante, segue a mesma linha. No momento, Bustos integra o grupo Sub-23 da Argentina e disputará o pré-olímpico ainda esse mês na Colômbia. Seu parceiro de ataque na Albiceleste, Adolfo Gais, também é alvo do mercado. O centroavante do São Lourenço é desejado pelo Clube Brugge da Bélgica. Uma primeira oferta na casa dos 40 milhões de reais foi recusada pelo Ciclone, mas outra, avaliada em 54 milhões, deixou o negócio próximo de um final. O martelo somente não foi batido, pois Gais está com a seleção argentina. Se Gais ainda tem minúcias a serem resolvidas, Nacho Fernandes não tem mais. Alvo do Internacional, Nacho renovará seu contrato com o River Plate e, para isso, receberá um grande aumento salarial. Nacho, que completará no próximo dia 12 30 anos, via com bons olhos uma saída, pois entendia que essa seria sua última chance de assinar um grande contrato. No entanto, Gachardo bateu o pé. Nacho vale os 15 milhões de dólares de sua multa e muito mais. É impossível que saia, disse Munheco após o River conquistar a Copa Argentina no fim do ano passado. Sem Nacho, mas com Guerreiro. O peruano, que era alvo do Boca, ficará em Porto Alegre. O centroavante pediu para seus representantes comunicarem seu desejo ao clube chinês, que tem como prioridade número 1 a busca por um centroavante renomado que chegue para jogar. Essas foram as informações da Superliga Argentina. Eu sou Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. No final das contas, melou, né, a contratação do
do Bustos pelo São Paulo, acho que não vai rolar mesmo não, né? Não, o São Paulo não tá investindo nem no mercado interno, vai investir no mercado externo. O São Paulo acabou investindo em jogadores que já estavam no time do São Paulo, inclusive o próprio Thiago Volpe, que era do Querétaro, que foi contratado em definitivo até 2023. Aquele menino, cara do Santos, Vitor Bueno. Vitor Bueno também, foi na negociação com o Raniel, Vinícius, o lateral direito. São Paulo tem que investir na base, né? A base do São Paulo que tem o Antony, tem aquele outro menino, o Igor Vinícius também, que é muito bom, considerado o novo Kaká. E a gente já vai falar também sobre o futebol alemão, né, com o nosso Guilherme Ribeiro, mas a gente já pode adiantar também, né, já foi até falado já nos nossos programas que o Antony foi sondado pelo Red Bull Leipzig e pelo Dortmund também. Pelo Borussia Dortmund, e o São Paulo já recusou uma primeira oferta, né, que foi São baixa. Paulo quer 20, eles chegaram com 15 na mesa. Só que agora virou contrato, agora o Antony tem um valor para receber, se ele for negociado ele vai receber uma parte, né, uma comissão. Ou seja, o São Paulo podia ficar com 15 milhões livre, leve e solto, ia diminuir a sua dívida em relação ao déficit da temporada passada, só que agora vai deixar de ganhar um pouco mais de dinheiro, porque com essa renovação de contrato o Antony vai ter uma porcentagem no passe. É verdade. E só uma rápida pincelada, só para ter uma noção sobre o futebol argentino na Libertadores. Qual o seu prospecto, Ícaro, para esse ano de 2020? Eu vejo o River... Você crê que o River vai chegar forte mais uma vez esse ano? Sim, o trabalho do Gallardo é um trabalho excepcional. É um cara que consegue, desde 2014, pegou o River lá embaixo, levou em final de Sul-Americana, ganhou. Levou a 3 finais de Libertadores, venceu 2 e perdeu uma. Chegou em semifinal de Libertadores de novo. É um time muito copeiro esse do River Plate na mão do Gallardo. E o Boca é uma tremenda incógnita, né? A gente não sabe se o Tevez continua. O Tevez chegou até a ser sondado uma época pelo Peñarol, mas os valores não agradaram muito o Carlitos. O De Rossi agora se aposentando de vez. Enfim, o Boca tentando até o Thiago Neves, rapaz. Você vê quando a coisa tá preta, o pessoal tá tentando buscar um cara que no Brasil não conseguiu jogar, que ocorreu o descenso da equipe lá de Minas. Então o Boca não tá conseguindo se acertar tão bem. Não vejo o Boca tão forte nessa Libertadores. Caiu num grupo que é um grupo relativamente tranquilo. Diria Ézio que o time do Boca tá meia boca esse ano. Provavelmente. Ah, entendi. O nosso querido conterrâneo aqui do Jardim Marizal, Ézio Alessandro, o Louco Sadu. Que beleza. Vamos fazer o seguinte, depois de falar sobre o futebol argentino, vamos agora viajar mais uma vez, pegar o nosso aviãozinho e a gente vai falar com o Renan Silva sobre o futebol turco mais uma vez, ele nos informando sobre o futebol da Turquia, algumas novidades também, vamos ouvir o que ele tem a dizer, principalmente ele tem um passeio de balão aí, ele falou que vai mandar meu recado pro padre. Vai mandar recado pro padre? Vai sim, então vamos ouvir o Renan Silva, o que ele tem a dizer sobre o futebol turco nesta semana. Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caros ouvintes, primeiramente um feliz 2020, que seja um ano de muita alegria, muitos gols e muitos títulos. E chegou a hora de falarmos da Super League, que teve a sua 16ª rodada realizada no último final de semana. No sábado, o Galatasaray decepcionou e foi derrotado por 2-1 fora de casa pelo Göztepe. O Leão de Istambul estacionou nos 24 pontos e se manteve na 6ª posição. Já no domingo, tivemos o tão aguardado Derby de Istambul, onde o Fenerbahçe derrotou o Beşiktaş por 3-1 no estádio Ülker. O Canário Amarelo voltou a cantar e chegou aos 28 pontos, enquanto o Águia Negra permanece com 27. Na próxima sexta-feira teremos o confronto que abre a 17ª rodada, onde o Beşiktaş recebe o Rensselaer Birliği no Vodafone Park. No sábado, é a vez do Galatasaray receber o Antalyaspor no estádio Türk Telekom. E no domingo, o Fenerbahçe visita o Rizespor. Bom, meus caros, após dar as primeiras informações do futebol da Turquia em 2020, chegou a hora de dar aquele primeiro passeio de balão na Capadócia neste novo ano. E sim, Gabriel, eu mandarei lembranças ao querido padre.
Eu sou Renan Silva. Futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Aí as informações do futebol turco, Ícaro Dias. Mais uma vez o Başakşehir tentando alguma coisa ali ainda na frente, o Canário Amarelo voltando a vencer, ficando um pouquinho melhor. Agora o Campeonato Turco volta com um outro âmbito, né? Porque já que estamos entrando pro praticamente final do primeiro turno, e pintou uma proposta nesses dias aí, Gabriel, não sei se é verdade ou não, mas Ricardo Quaresma pode estar vindo pro Santos. Eu ouvi esse papo também, hein? O que será que vai acontecer, hein? Chegaram no time do Ricardo Quaresma, acho que o Ananaspor, agora o nome do time do Quaresma, e falaram, você não quer liberar ele não, quer rescindir, porque a gente sabe que o mercado turco tem aquela dificuldade financeira, né? E o Quaresma não é um cara que ganha assim um salário barato, então pode ser que o Ricardo Quaresma venha pro Brasil, né? Ele que foi treinado pelo Gesualdo Ferreira, agora novo técnico do Santos. Não fique surpreso, torcedor santista e torcedor também da equipe do Quaresma na Turquia, que ele venha atuar pelo Brasil, né, ainda nesta temporada. Lembrando que a próxima rodada do Campeonato Turco ocorrerá no dia 17 deste mês de janeiro, então vamos ficar ligados também com as informações nas próximas semanas, nos nossos próximos boletins. O Sivasspor continua na primeira colocação, seguido do Başakşehir na segunda. Trabzonspor é o terceiro colocado e fechando essa zona de classificação aí no Campeonato Turco, o quarto é o Fenerbahçe. Fenerbahçe que vem oscilando um pouquinho, melhorou agora nos últimos 2 jogos. Assim como o Trabzonspor também, né? Os dois estão ali pau a pau, ali tem apenas um ponto que separam as duas equipes. O Başakşehir também tá por ali com 33, então a briga tá boa ali por essa parte de cima da tabela. Sim, o time do Robinho, o Istambul, o grande erro da equipe turca foi que ela investiu muito no Campeonato Turco buscando o título, mas em contrapartida não jogou bem a Liga Europa, né? Foi uma das piores equipes na fase de grupos da Liga Europa e agora tenta essa recuperação mesmo sem a ausência do Robinho, né? Que o Robinho lá só tá mordendo só. Só mordendo por enquanto, mas vamos aguardar porque tem coisa pra rolar. Talvez o Robinho pode até pintar no time brasileiro aí, quem sabe. O eterno caso de amor, o Robinho e Vila Belmiro, por que não? Né? Pra encerrar a carreira no Santos e encerrar bem. Vamos agora pegar o nosso avião mais uma vez, vamos viajar. É bom demais viajar, a gente vai agora para a França, vamos falar com o Manu Cardoso, que fala sobre Ligue 1, fala sobre os campeonatos que estão rolando lá pelo lado da França. Então chega mais, Manu, venha nos informar sobre o futebol francês. O ano virou e 2020 chegou. O mercado da bola rolou na França. Ben Arroux saiu do Bordeaux sendo emprestado para o Nimes. O Brest investiu na defesa, contratando o goleiro Cibois. O Olympique de Marseille, que teve baixas de importantes jogadores, principalmente de Memphis Depay, que se lesionou no final do ano passado, surpreendentemente trouxe apenas um reforço para a defesa. O goleiro Simon Mpandonbu, de apenas 16 anos, que veio da base para integrar o elenco. O Metz conta com o empréstimo do meia Payot, dos Angers, além de Dylan Brown, que vem da Bélgica. O brasileiro Jorge, que teve seu empréstimo pelo Santos encerrado, deve retornar ao Mônaco. Já o Toulouse, que está num péssimo momento, trouxe o norueguês Ruben Gabrielsen para atuar em sua zaga. A Ligue 1 retorna apenas no próximo final de semana. No entanto, os últimos dias têm sido de agitação, com jogos da Copa da França e da Copa da Liga. No último sábado, o Lyon se classificou para as oitavas da Copa da França, após uma goleada de 8-0. O Rennes eliminou o Amiens nos pênaltis. Nantes, Strasbourg, Mônaco e Nimes também se classificaram nesse dia. Já o Toulouse deu adeus à competição. No domingo, PSG também goleou para se classificar. O Olympique de Marseille empatou e acabou decidindo sua classificação nos pênaltis. Saint-Étienne, Lille e Montpellier foram os outros clubes que se classificaram. Sem muitos dias de intervalo, os clubes tiveram que se preparar para outro campeonato, a Copa da Liga, que estava na fase das quartas e teve grandes resultados. A terça-feira teve uma noite histórica, porque o Reims não conseguia se classificar para as semifinais desde a temporada 2006-2007. Agora, depois de 13 anos, numa emocionante disputa por pênaltis, eliminou o Strasbourg.
Na quarta, o Lille dominou o jogo e bateu o Amiens por 2-0. Já o Lyon venceu o Brest por 3-1 e o brasileiro Jean Lucas deixou sua marca. No Parque dos Príncipes tivemos passeio. PSG, mesmo sem estar com todos os titulares em campo, pensando em poupar para equilibrar em seus 4 campeonatos, venceu o Saint-Étienne por 6-1, com show de Icardi, golaço de Neymar e belas atuações de Mbappé e Di Maria. Os adversários para a CM serão definidos num sorteio que acontece na próxima quinta-feira. Esse foi o resumo do início de 2020 na França. Eu sou a Manu Cardoso, pro Futebol na Veia e a Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Voltamos após falar sobre o futebol francês, Ícaro Dias. Tá rolando e tá pegando fogo, né? Tá pegando fogo, mas o PSG tá tranquilo, sossegado, de boa na liderança. O PSG que fez uma proposta aí maravilhosa pro Milan, uma proposta de pai para filho, querendo levar o Romagnoli e o Lucas Paquetá, os dois, por um pacote de 80 milhões de euros. E a coisa tá ficando feia pro Lucas Paquetá, que já tô começando já a pressioná-lo lá no Milan. Mas o pessoal poderia envolver o Thiago Silva, né? O Thiago Silva tá valendo 3 milhões de euros. Pô, libera o Thiago Silva lá, faça um roçaneiro feliz, mas voltando à parte séria da coisa, o Campeonato Francês que vai voltar, né? Agora já tá batendo na porta. Amanhã já tem partida, já tem Rennes e Olympique de Marselha. Já nesta sexta-feira. Bom jogo. Um grande jogo. E depois... É que você não gosta muito do francês, né? Não, esse jogo até assistiria. Esse jogo até perderia pelo menos uns 15 minutos. Nessa semana foi divulgado mais goleadores da última década na França. Quem lidera é o Cavani, seguido de Zlatan Ibrahimovic. Ficou feliz ali o Luciano Massi já. Lacazette, Gomis, Thauvin, Ben Yedder, Mbappé, Hux, Brandt e Payet. Olha, o Payet tá em 10º com quantos gols? São 66 285 jogos, 66 gols. Agora o cara que tem a média mais interessante dentro da Ligue 1 é o Ibra. O Ibra em 122 jogos, 111 gols. 113 aqui, né? 122. 122 jogos, 113 gols. 113 gols. Uma média praticamente de um gol por partida. O Ibra Cadabra. Ele que pegou mais ou menos a transição desse time do Paris Saint-Germain, né? Sim, ele pegou essa transição, porque antigamente era com o Nenê, aí chegou o Sheik, não vou lembrar qual que é o nome do Sheik agora, foi lá, vou fazer uma limpa no Milan, foi lá, comprou o Thiago Silva, foi lá, comprou o Ibrahimovic, aí começou a montar a base. Trouxe o Di Maria também. Di Maria depois de um tempo o Lucas Moura já nessa leva do Ibra. Já lá, né? O Lucas já tava nessa época. O Ibra foi nessa época que o Lucas já tava. Mas depois foi o Di Maria. Di Maria rodou um pouquinho para depois parar lá. E agora virou essa potência fake, né? Porque todo mundo acha que é um time grande, tenta ser grande, mas não sai da França, não consegue ter uma grande repercussão em competições internacionais. É isso aí, o time do Paris Saint-Germain, apesar da soberania no campeonato francês, ainda vive muitas dificuldades nos outros campeonatos. Vamos agora com o boletim de Lauren Berger, falando sobre o campeonato espanhol. Mais uma semana, a Lauren está aqui para nos informar com muita descontração também, todas as semanas, e falando sobre o futebol espanhol, que já está em andamento de novo, né? Já voltou a rolar a bola pelos lados da Espanha. Então a Lauren Berger vai nos informar sobre placares e sobre também o mercado da bola. Então vamos lá com ela, Lauren Berger. Chega mais e traga as informações do campeonato espanhol. Olá, chicos e chicas mais lindos deste mundo. E como tudo que é bom um dia volta, cá estou eu para falar do melhor futebol do mundo. E olha, a La Liga voltou com tudo em 2020, hein? O campeonato espanhol chegou em sua 19ª rodada no último final de semana. Começando os confrontos, sexta-feira foi o dia dos empates. O Real Valladolid e o Leganés se encontraram e as equipes ficaram no 2-2. No mesmo dia, o Sevilha ficou no 1-1 com o Athletic Bilbao. Já no sábado, os jogos mudaram um pouco os rumos da rodada. O Valência recebeu o Eibar no primeiro duelo do dia. Os morcegos venceram por 1-0.
Já o Real Madrid encontrou o Getafe em seus primeiros compromissos desse ano. Varane e Modric anotaram os tentos da partida, que também contou com um gol contra. O Atlético de Madrid encarou o Levante. Os madrilenhos venceram por 2-1 e tivemos gol brasileiro. Felipe anotou um, Roger Martí diminuiu a diferença para o Levante. O Barça também entrou em campo no sábado. O time encarou o Espanyol em um dos clássicos do futebol da Espanha. Suárez e Arturo Vidal assinaram os gols pelo Barcelona, que ainda teve De Jong expulso. Mas isso não foi o suficiente para carimbarem uma vitória. Os adversários também marcaram 2 gols. Sendo assim, o jogo ficou no 2-2. Granada e Mallorca abriram os trabalhos no domingo. O Granada voltou a explodir e venceu por 1-0. Quem também se encontrou foi o Villarreal e o Real Sociedad. O Submarino Amarelo venceu por 2-1, com gols anotados por Santi Cazorla e Manu Trigueiros. William José, outro brasileiro, diminuiu a vantagem dos visitantes. O Alavés e o Betis ficaram no 1-1 e tivemos mais um gol brasileiro. Everton anotou o tento para o Betis. Celta e Osasuna encerraram os jogos da rodada e também ficaram no 1-1. Com os resultados, o Barcelona e o Real Madrid voltaram a ficar empatados em números de pontos. Cada equipe soma 40 pontos. O Barça fica com a liderança porque soma mais vitórias. Em terceiro está o Atlético de Madrid, seguido pelo Sevilha. E os bastidores do futebol espanhol estão movimentados. E alguns brasileiros podem aparecer no futebol do país neste ano. O Real Madrid está muito interessado em Reinier. Inclusive, os merengues e Flamengo já teriam fechado acordo por mais de 100 milhões. Só falta então o acordo por escrito. Já o Barcelona já teria feito sua primeira proposta ao Palmeiras para poder fechar com Matheus Fernandes. E nesta quarta-feira começam os duelos da Supercopa da Espanha. Barcelona, Valência, Atlético de Madrid e Real Madrid participam. Os jogos acontecem na Arábia Saudita, bem longe de casa, né? E era isso por hoje, Chiquitos. Eu sou Lauren Berger para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adiós, muchachos! Aí já teve rodada, então, bola rolando no futebol espanhol, La Liga, e o Barcelona agora já tem uma sombra, que é o Real Madrid, na segunda colocação, com os mesmos 40 pontos na tabela, Ícaro. O Barça tropeçou na última rodada perante a equipe do Espanhol. Empatou, né? Empatou em 2-2. E agora o campeonato começa a ter uma nova cara, né? O Atlético de Madrid já subindo, já começando daquele jogo de luzes, também querendo entrar na briga, assim como o Sevilha. E também nessa última semana passaram os números de quem são os maiores artilheiros da década do espanhol. Opa, isso é bom também. Messi, 343 jogos, é o concurso, né? E 169 gols. Nossa senhora, bicho. Cristiano Ronaldo, 284 jogos, 304 gols. Meu Deus do céu. Daí depois começa a vir um pessoal mais mortal, né? Que é Benzema, Luizito Soares, Antônio Griezmann, o Griezmann já tá por ali, hein? Griezmann já tá por ali. Colocação. 141 gols juntamente. Não, mas é que ali tá somado com os outros times clubes que passou, né? O Soares é só com a camisa do Barcelona, 141 gols. Já tem o Bale também tá nessa lista lá embaixo, na 10ª colocação. E nas assistências, quem você acha que é o cara das assistências dentro da La Liga? Ah, cara, na última década. Na última década dá pra dizer que é o Messi também, não é? Exatamente. 521 jogos, 205 assistências. O ET, podemos dizer assim, né? Ele que já tá por lá no Barcelona. E ele lidera tanto na Espanha quanto na Europa. Aqui tem o ranking da Europa. Messi em primeiro, Di Maria em segundo. Caramba. Thomas Müller na 3ª colocação. Luizito Soares em 4. Mesut Özil em 5º, o Christian Eriksen em 6º, De Bruyne em 7º. Me chama a atenção na 4ª colocação Luizito Soares, hein? Sim. Ele me chama muito a atenção, porque um atacante por ali, né? Agora o Soares é centroavante. E ele encaixou muito bem nessa filosofia do tic-tac. Agora, voltando... Mas também deve-se muitas assistências também nessa época que ele tava no Liverpool. Sim, também, né? Que aquela dupla que ele fez junto com o Sturridge também, que foi a melhor época do Sturridge, foi quando o Luizito Soares estava por lá. Quando o Liverpool fez uma boa campanha, quase brigou por aquele título inglês, perdão, acho que na última rodada, acho que foi o Manchester City. Agora falando, a Lauren citou a parte da negociação Jesus referente ao Barcelona.
Matheus Fernandes? Ah, Matheus Fernandes. É do Sevilha. Não é pro Barcelona não, Matheus Fernandes? Mas já tá uma conversa aí, tem esses dois times. Independente do time, amigo, vende agora. Lógico, vende agora. Tem que aproveitar, né? O Palmeiras tem um monte de volante. Quando o Palmeiras... cavalo passa na frente assim, você não pode selado, ó. Pula em cima e vai embora. Vai embora. É isso aí. Vamos passar rapidamente agora, vamos voar para o próximo país, que será a Alemanha. Vamos até Berlim, vamos até Munique, vamos nessas terras para falar sobre o futebol alemão com o Guilherme Ribeiro. É o Guilherme Ribeiro que tá... O rei do 7-1? É, fala seu 7-1, ele chama agora toda vez a gente desse jeito, né? Mas deixa ele, vai chegar o momento dele. Vai ter volta. Ainda vai ter seus 2-0. A gente vai ter oportunidade ainda. Então vamos agora com ele, Guilherme Ribeiro, sobre a Bundesliga, que também já tá por aí, tá batendo na porta mais uma rodada. Vamos com ele, Guilherme Ribeiro. Salve seu 7-1, tudo bem com vocês? A Bundesliga só volta dia 17 aos gramados, com Schalke 04 e Borussia Mönchengladbach, mas fora dos campos a vida é agitada na Alemanha. Vamos começar pelos próprios Azuis e Reis, que contrataram um ponta Gregoritsch por empréstimo até o fim da temporada junto ao Augsburg. O jogador disse inúmeras vezes que estava insatisfeito com o banco no norte da Baviera, e assim facilitou logo sua saída. Mas nem só de chegada se vive o homem em Gelsenkirchen. Isso porque o Schalke 04 não concordou com as contrapropostas de renovação do goleiro Alexander Nubel e decidiu não renovar com o mesmo. Como seu contrato encerra em junho, ele já pode fechar um pré-contrato com outra equipe, e assinou, logo com o Bayern de Munique, para a irritação de muitos torcedores azuis reais. Com isso, o arqueiro logo perdeu o posto de capitão para o meio de campo Suat Serdar. Além de toda essa polêmica na renovação, também gerou polêmica com a contratação em Munique. Isso porque o goleiro que é de apenas 23 anos é dado como novo Neuer e é dado como o futuro do gol dos bávaros. Porém, o próprio Manuel disse não querer fazer rodízio com o jovem, e o máximo que ele aceita é não atuar em 15 jogos na temporada. Vamos ver como isso vai ficar no próximo ano. E aí gostaria de saber da bancada, isso vai tumultuar o vestiário, vai rachar o elenco, ou os alemães conseguirão passar panos quentes e tudo será resolvido? Isso lembrando que ele só chega em julho ao time do Bayern. Vamos continuar nos bávaros, falando das notícias. Isso porque os clubes de Londres querem tirar defensores de Munique. O Chelsea está muito interessado em Alaba e o Arsenal em Jerome Boateng. Agora vamos pegar o avião e vamos a Dortmund, onde o artilheiro norueguês Haaland chegou por 20 milhões de euros. O jovem tem 28 gols, 7 assistências em apenas 22 jogos na temporada. E chega com 19 anos do Red Bull Salzburg, com peso de ouro para resolver o ataque. Pelo mesmo valor que o centroavante chegou, um volante saiu. Joran Weigl, de 24 anos, saiu da Alemanha com o Benfica. Agora vamos para a capital. O Hertha Berlim atendeu os pedidos do técnico Jürgen Klinsmann e trouxe o volante Askar do Stuttgart por 10 milhões de euros. Além disso, o time corre para trazer o meia. Xhaka estava muito perto de vir, mas de última hora decidiu ficar na Inglaterra. Outros nomes são ventilados, como Mario Götze e Arda Turan. Assim, não se expandem se nos próximos dias as tratativas começarem a aumentar, pois o técnico alemão disse que quer contar com os jogadores até a volta do campeonato. Essas foram as informações da Janela Alemã. Eu sou Guilherme Ribeiro. Futebol na veia e poliesportivo. Futebol aqui é com mais emoção. Futebol alemão a todo vapor. O goleiro Manuel Neuer tá bem preocupado, porque já encontraram um novo Neuer. No mesmo time que foi revelado o Neuer, no Schalke 04. E já chamaram ele para integrar o grupo do Bayern de Munique. Só que o Manuel Neuer ele se nega a participar do número de partidas para fazer esse revezamento com esse goleiro jovem de 23 anos. Então o clima já não é dos melhores para Manuel Neuer. Mas Max, aí tem uma maneira muito simples de você resolver isso daí. Manuel Neuer joga a Bundesliga e Champions League. O outro goleiro joga a Copa da Alemanha. Acabou o problema. Bom, daqui a pouco o Kaique pode até trazer a informação na Itália como que funciona o revezamento de Gianluigi Buffon com o outro goleiro também lá, o Szczesny. É esse mesmo formato, tem um goleiro para um lado, outro goleiro para o outro e vida que segue. É isso aí, o futebol
da Alemanha fica dessa forma, mais uma semana. Na próxima a gente vai ter mais capítulos. Os capítulos serão desenvolvidos ainda durante esse início de ano. A gente vai saber o que vai acontecer por lá também. Neste momento a gente vai fazer uma breve pausa, mais uma vez. Aí a gente volta daqui a pouquinho com muito mais sobre futebol europeu e também sobre o futebol asiático. Então não perca o nosso terceiro e último bloco do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito, muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia. E já de volta para o nosso terceiro e último bloco. Vamos pegar o nosso aviãozinho, vamos lá. Check-in tudo feito direitinho, não tivemos problemas com as nossas malas de viagem. E chegamos até Lisboa. Vamos agora falar com Edson Guimarães sobre o Campeonato Português. Ele que traz as informações, o mundo da bola girando principalmente aqui no Brasil. Técnicos portugueses têm sido as bolas da vez. O técnico... O Jesualdo chegou, Jesus já tá por aqui. E o Bragantino, que é o técnico lá do Portugal. Tá querendo também, tá querendo. Já a gente vai informar mais sobre isso também. Então Edson Guimarães vai trazer as informações. E o Famalicão nessa semana? O que será que aconteceu com o Famalicão, Jesus, hein? Eu já tô desistindo já. Já tá desistindo? Não desista do Famalicão. Não sei o que é pior, se é o Famalicão ou se é o Milan. Tá difícil, não, viu? Mas eu acho que o Milan tá bem pior, né? Isso aí não perde. Tá bem esse pior. Ponto não perde. Não dá pra dizer, não dá pra brigar ainda o Famalicão com o Milan esse ano, nessa temporada. Cala a vinheta, não consegue. Não consegue, né? Não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Então vamos agora com o Edson Guimarães, ele vai nos informar sobre o Famalicão também, sobre todas as outras equipes, Benfica, Porto, tem coisa pra caramba pra falar. Então chega mais, Edson Guimarães. Muito que bem, o primeiro boletim lusitano de 2020 está na área, poliouvinte. Hoje falarei sobre a última rodada do Campeonato Português, que aconteceu neste último fim de semana. Depois a gente vai lá dar um giro no mercado de transferências, pois apesar do maior número de contratações acontecerem na janela de verão, na metade do ano, sempre temos novidades no inverno europeu também. Pois bem, a 15ª rodada teve início no sábado, dia 4, com 2 partidas simultâneas. O Boa Vista recebeu o Portimonense e jogava para conquistar uma vitória e assim se aproximar do G4. Porém, aos 94 minutos, o atacante brasileiro Denner, em São Paulo, igualou o marcador para os Guerreiros do Sul. Final 1-1. A outra partida do mesmo horário foi entre o Lanterna Aves e o Santa Clara, que não vencia desde a 7ª rodada. Apesar de jogar em casa, os avenses perderam pela 13ª vez. O único gol da partida foi do zagueiro lúcio Fábio Cardoso. Na sequência, a Alemanha visitou o Brasil... Belenenses e Braga. Final de jogo, amigos, 7-1 para o Braga, jogando fora de casa, hein? Destaque para Ricardo Horta e Rui Fonte, que marcaram 2 gols cada. Depois dessa sonora goleada, tivemos o líder Benfica, que visitou o Vitória de Guimarães. As águias venceram mais uma, mas dessa vez foi apertado. 1-0, gol do argentino Serve. Lembram dele? Já no domingo, mais 5 partidas. Apesar de poucos gols, tivemos o clássico entre Sporting e Porto. Mas antes da bola rolar na capital Lisboa, o Paços de Ferreira bateu o Moreirense por 1-0. Depois, Tondela e Gil Vicente ficaram no 1-1. Foram 3 partidas meio-dia, no horário de Brasília, claro. O outro confronto foi a importante vitória do Marítimo, fora de casa, por 1-0, diante do Rio Ave. Agora sim, clássico em Alvalade, Sporting em Porto briga na parte de cima da tabela. Os Dragões logo abriram o placar com o Malinês Marega. Nos instantes finais da primeira etapa, o Hermano Acunha empatou para os Leões. Já na segunda etapa, o brasileiro Tiquinho fez seu nome e marcou o gol da vitória dos Dragões, que permanecem vivos na briga pelo título da Liga NOS. Já o Sporting voltou a ser ultrapassado pelo Famalicão, que depois de uma seca que não parecia ter fim, voltou a vencer. Inclusive venceu bem, né, Ícaro? 3-0 diante do Vitória de Setúbal. Agora nós temos o Benfica com 42 pontos na liderança, o Porto em segundo com 38, o Famalicão retomou a terceira colocação com 27 e Sporting em quarto com 26. Terminamos o giro da rodada, então é hora de mercado de transferências.
O Benfica não se acomoda com a liderança não, viu? O colombiano Ione Gonzalez, que disputou o Brasileirão 2019 pelo Fluminense, já está em Lisboa para assinar com as Águias. Uma certeza para a torcida benfiquista é a chegada de Elias Pereira, ex-São Lourenço. O lateral esquerdo argentino assinou um contrato de empréstimo com a opção de compra no final da temporada 2019-2020. No rival Porto, tivemos o empréstimo do meia Bruno Costa para o Portimonense. Durante essa temporada, Bruno foi utilizado em apenas 6 partidas. Por hoje é só, gajos. Nas próximas semanas eu volto com mais informações sobre os outros times da Primeira Liga. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. O Famalicão venceu, Ícaro Dias. Aleluia, irmão. E a terceira colocação segue então com o time do Famalicão. O sonho da Liga Europa continua mais vivo do que nunca. E pra sorte do Famalicão, tanto o Sporting quanto o Vitória perderam nessa última rodada. Sim. Então o Sporting ficou com 26 pontos e o Vitória ficou com 21, juntamente com o Braga. O Braga que venceu muito bem. Não fala esse placar do Braga não, que é o... Aliás, ô seu Edson Guimarães, mais uma brincadeirinha dessa daí. Vai estar suspenso do programa, hein? Poxa vida, toda vez... Já temos que aguentar o Guilherme Ribeiro falando de 7-1. Aí vem ele com esse gracejo também. É que o único que não faz piada com a Alemanha é o Kaique, porque a Itália deita em cima da Alemanha. Então não tem que rolar esse tipo de piada. É verdade. Pode até falar um pouquinho melhor. melhor. Freguesa essa Alemanha aí, da nossa azul. Aí, ó o sorrisão do garoto aí. Abriu um sorriso. Um abraço pro Guilherme. Sensacional. Por favor, sem exaltações, hein? Mas o Campeonato Português tá indo bem. O time do Benfica e o do Porto estão se mantendo lá na frente da tabela. Primeiro e segundo colocado continuam firmes e fortes. O time do Benfica com uma sequência enorme de vitórias consecutivas. Não, o Benfica perdeu acho que um jogo só no início do campeonato. Depois foi só vitórias, tendo muito bem, assim como o Futebol Clube do Porto, que também vem fazendo uma boa campanha. Depois do terceiro para baixo todo mundo tá oscilando. O Famalicão oscilou, tá tentando recuperar. O Sporting tá melhorando um pouquinho. O Vitória de Setúbal oscilando. Braga também. Enfim, o Campeonato Português sempre tendo essas variáveis dentro da competição. Isso aí. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos ao boletim de Kaique Ribeiro, que está aqui presente também, mas ele já havia deixado gravado também o seu boletim. Então vamos com ele nas informações do Cáutio, vamos com ele para falar sobre Série A Team. Vamos lá. Saúde. Obrigado. Vamos lá então com as informações de Kaique Ribeiro, a gente comenta mais. O próprio Kaique também vai falar um pouquinho mais sobre o futebol na terra da bota. Fala ragazzi, tutto bene? O ano começou na terra da bota e assim, o Cáutio voltou com tudo no último domingo e segunda-feira, com a 18ª rodada da Série A Team. Começando os trabalhos de 2020, a Lazio foi até Brecht enfrentar Mário Balotelli e companhia. E com ele, sempre ele, o artilheiro da Série A Team, Thierry Immobile, o clube da capital venceu por 2-1. Em partida que novamente, né pessoal do estúdio, abrimos o ano falando sobre o quê? Racismo. O camisa 45 do Brecht sofreu ofensas durante a partida pelos ultras da Lazio, uma torcida conhecida por envolvimento com polêmicas éticas no futebol italiano. Balotelli até se pronunciou nas redes sociais, pedindo aos insultores terem vergonha de seus atos. Enfim, o domingo continuou com a vitória do Verona por 2-0 sobre a Lanterna Spal fora de casa, e em Gênova, o Genoa bateu o Sassuolo por 2-1. Na capital, a Roma foi surpreendida pelo Torino e derrotada por 2-0 em um jogo marcado por polêmicas com o VAR. Na segunda-feira, dia de Reis, feriado tradicional na Itália, Bologna e Fiorentina empataram em 2-2, no resultado amargo para a Viola, que vencia até os acréscimos. Agora temos o primeiro momento culinário do ano, isso aí! A cidade de Bergamo é conhecida pelos seus tradicionais doces, que são produzidos na região da Lombardia. E o que é mais doce que um chocolate, né? Porque foi isso que a Atalanta aplicou no Parma, 5-0, para começar o ano voando. Já o Milan decepcionou mais uma vez. Ibrahimovic pediu, chamou a torcida que lotou o San Siro, mas os rossoneiros ficaram apenas no empate com a Sampdoria por 0-0. O Lecce perdeu em casa para a Udinese por 1-0. E para encerrar, os líderes. Primeiramente,
Cristiano Ronaldo começou 2020 com tudo. Com direito a hat-trick do português, a Juventus bateu o Cagliari em casa por 4-0. Em seguida, a Internazionale foi até o sul da Itália encarar o Napoli, que em crise foi derrotado pelos Nerazzurri por 3-1, com mais um show da dupla Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. A Internazionale lidera com 45 pontos, mesma pontuação que a Juventus, mas os Nerazzurri levam melhor no saldo de gols. A Lazio vem na sequência com 39 pontos, mas com um jogo a menos, seguida da rival Roma com 35 fechando o G4. Atalanta com 34 e Cagliari com 29 fecham o G6, mas o Parma já aparece no retrovisor com 25 pontos. Na zona de rebaixamento temos o Brescia e Genoa com 14 e a Spal lanterna com 12. No mercado da bola, as equipes de Milão seguem sendo notícia, a começar pelo Milan, que os rossoneiros têm grandes sondagens por Piatek. O atacante, que pode perder espaço com a chegada de Ibrahimovic, foi observado com bons olhos pela Roma e pelo Newcastle. Além disso, se prepara uma grande movimentação no setor defensivo. O zagueiro Todibo pode chegar no Milan por empréstimo. Com isso, Caldara seria liberado para assinar com a Atalanta, que por sinal estaria liberando o zagueiro brasileiro Ibanez ao Red Bull Bragantino. Enfim, Gabigol pode ter um destino longe do Flamengo. Segundo o jornal inglês The Sun, o brasileiro pode ir para o Chelsea numa negociação que envolveria Giroud em uma troca. Enfim, essas foram as informações do Calcio com Kaique Ribeiro, futebol na veia e poliesportiva, que o futebol corre com mais emoção. Arrivederci! Calma aí, pô, Arrivederci ainda não, tá aqui ainda, né? O Caicão tá por aqui. É, pegadinha do malandro. É, e o futebol italiano com informações principalmente sobre o Milan que trouxe o Ibrahimovic, ele convocou a torcida e tomou outra tunda, né? Isso que ele falou, eu só entro se tiver 70 mil em campo. Deve ser 100. Deve ser 100. Já tá bom. Ele entrou em campo? Ele entrou em campo, graças a Deus. Jogou pouco, jogou cerca de uns 3 minutos, né, Kaique? Mas eu estava acompanhando a partida e no momento que ele entrou, o Milan começou a pressionar mais, mas também perdeu muito gol. O Rafael Leão perdeu um gol que não tem como perder, gente. Tá sem ritmo de jogo também, né, o Ibra, né? Voltando Sim. agora, ele Sim. ficou muito tempo agora em recesso lá da MLS também. E aí eu também queria trazer umas atualizações sobre o mercado da bola. E antes de mais nada, falar sobre a Atalanta, né? A Atalanta que aplicou 5-0, terminou 2019 com 5-0 e começou 2020 com 5-0, foi isso, né? Isso, e a Atalanta bateu o recorde de gols da Série A em 18 partidas, que ela fez impressionantes 48 gols em 18 jogos. É muito gol, hein? É muito gol, é disparado o melhor ataque da Série A. E falando em Milan, o zagueiro Caldara, que foi contratado pela Juventus como uma enorme promessa da zaga do futebol italiano, não deu muito certo na Juventus, teve muitas lesões no Milan, só jogou 2 partidas em 2 anos pelo Milan. A Atalanta parece que vai repatriá-lo. E com isso o zagueiro Ibanez, como eu disse no boletim, pode estar de saída, mas o Red Bull Bragantino não vai ser o destino dele. A Roma e o Bologna entrou na parada e o desejo do jogador é permanecer no Calcio. Muito bem. E eu também queria falar um pouco sobre a Série B italiana, porque tem um destaque, que é o Benevento. O Benevento está invicto, 46 pontos. E sabe quem é o técnico do Benevento? Quem? Um grande conhecido meu e de Ícaro Dias, Filippo Inzaghi. Pippo Inzaghi, Milagro. Está fazendo um belo trabalho. Os irmãos Inzaghi estão fazendo 2 grandes trabalhos. Simone Inzaghi na Lazio e o Pippo Inzaghi no Benevento. 2 ex-jogadores, né? E Simone Inzaghi, que foi ídolo da Lazio, né? A Lazio, inclusive o Kaique tá lembrando agora, na mesma proporção que a gente falou que no Campeonato Espanhol a coisa tá bem equilibrada, a Lazio também tá começando a dar aquele joguinho de luz, viu, Gabriel? A Lazio... Vale lembrar que a Lazio tá com um jogo a menos. No dia 5 de fevereiro, Lazio e Verona se enfrentarão em questão da Supercopa da Itália. E falando das Copas, nesse momento tá tendo o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Itália. Torino e Genoa estão se enfrentando. E o complemento das oitavas de final será na próxima semana, na qual a gente vai trazer todas as informações no próximo programa. Bom trazer mesmo, viu? Bom trazer, sempre bom. Sempre coisa nova Agora, importante. O desempenho, o Cristiano Ronaldo efetuando um red trick, ele é o segundo jogador na história que consegue efetuar 3 hat-tricks na Europa, assim, pegando na Liga, na Premier League, na La Liga, agora na Série A. Ele nunca tinha feito 3 gols na Série A. Então o Cristiano Ronaldo, parece que o 2020 do Gajo está um pouquinho diferente. A Juventus precisa desse Cristiano Ronaldo um pouco mais efetivo, esse Cristiano Ronaldo um pouco mais vibrante. A Juventus, que perdeu o Haaland, né, pro Borussia Dortmund, mas trouxe o garoto
Kulusevski, que é jogador da Atalanta, mas está emprestado para o Parma. E a proposta foi até maior do que a proposta que o Dortmund pagou pelo Haaland. Então, a Juventus aí já tentando projetar o seu futuro para as próximas temporadas, Gabriel. Falando Gabriel? Pode. Manda o bala aí. Kulusevski, ele vai permanecer emprestado até o final da temporada ao Parma e só na próxima temporada ele se apresenta em Turim. Muito bem. Então, muitas informações sobre o futebol italiano se movimentando. O mercado da bola italiano está muito movimentado, assim como o futebol, a bola já rolando também pelo Calcio. E a expectativa é de um 2020 gigantesco aí pro futebol italiano, hein? Sim, sem dúvidas. E a gente já tinha citado antes que o Paquetá provavelmente tá dando área, né? Arrumou encrenca com o Pioli. E o Pioli adora arrumar encrenca com o brasileiro, né? Já tinha arrumado com o Gabigol. Aliás, Kaique, informações sobre o Gabigol. Qual será o destino do craque? Ainda bem que ninguém ouviu. Olha, está complicadíssimo, porque muito se fala em West Ham, que o próprio Alexander pode trazer no seu boletim. Muito se fala também no Chelsea, como eu já mencionei, uma troca entre o Giroud. Falando em negociações na Internazionale, o Ashley Young está praticamente certo, o lateral do Manchester United, com a equipe de Milão. Pra jogar de lateral ou pra jogar de ponta? Acho que é pra jogar como ala, porque o esquema da Internazionale é com 3 zagueiros, que vai muito bem, obrigado. Deve vir Skriniar e o Godin, que o Luciano Massa até abriu um sorriso aqui. Falou de Godin. E é uma briga muito interessante esse ano na Serie A Team, que há muito tempo não se viu, né? Outra, a Inter também tá pensando no Vidal, né? Arturo Vidal também pode ser um novo reforço da Inter, ele que também já atuou lá na equipe de Milão. E agora a Inter tentando montar um time para ficar um pouquinho mais forte para brigar com essa Juventus, que é, mais uma vez, franca favorita, mais uma conquista de Scudetto. É isso aí. Agora vamos pegar o nosso avião de novo para mais uma viagem até a Europa. Vamos agora com o futebol inglês, Alexander Vieira, com as informações sobre a Premier League, que também já está voltando por aí. Teve o Boxing Day lá, teve... Sim, o Boxing Day que já é uma marca dentro do futebol inglês. Já logo para essa primeira semana aí com um monte de jogos, né? Porque várias ligas param, né, na época de festas, né? Até a gente parou, né, um pouquinho para descansar. Segurada, né? É bom dar aquela segurada. E com isso tem o Boxing Day para tentar atrair torcedores. Tipo, às vezes tem muitos turistas na Inglaterra. Isso valoriza ainda mais a Premier League, que na visão de uns é o torneio mais charmoso do mundo. Nas visões de outros, Lauren, você tá ouvindo, né? A La Liga é o campeonato mais melhor tecnicamente jogado. Mais melhor? Não. Eu sei, entendi, eu tô brincando. Você quer me derrubar com a Laura e acaba me derrubando aqui. Não, é brincadeira, eu sei que você tá tentando construir um raciocínio. É o campeonato mais técnico do mundo e o campeonato mais apaixonante do mundo é o campeonato italiano. É verdade. Pronto, acabou, pronto, falei isso. Agora sim, hashtag pronto, falei. Pronto, falei. Ai, que beleza. O mais raiz é o Uruguai. É o mais raiz Sem Uruguai, dúvida, a terra de Cavani Soares. Isso mesmo. Então vamos agora com o Alexander Vieira, ele que traz as informações, então, da Premier League, já a gente comenta um pouco mais. Durante a nossa pausa, a Premier League entrou no famoso Boxing Day, que são partidas seguidas de 3 em 3 dias ou até mesmo 2 dias. Então vou trazer algumas informações do Big Six e em seguida trazer os resultados das semifinais da Copa da Liga Inglesa. Após ser campeão mundial, o Liverpool entrou em campo diante do Leicester. Era um jogo muito aguardado que envolvia o líder e vice-líder da competição. Contudo, em grande exibição do lateral Alexander-Arnold, os Reds massacraram os Foxes e golearam por 4-0. Em seguida, mesmo sem brilho, a equipe ainda venceu o Wolverhampton por 1-0 e o Sheffield United por 2-0. E ainda mais, venceu como equipe alternativa o seu maior rival, o Everton, por 1-0 e eliminou a equipe da Copa da Inglaterra. Assim, a equipe de Jürgen Klopp continua na primeira colocação da Premier League, desta vez com 58 pontos e com um jogo a menos do que os seus rivais. Enquanto isso, destaque para o Arsenal, que venceu o Manchester United no primeiro dia do ano por 2-0. A equipe parece ter se reerguido após a contratação do ídolo Mikel Arteta para o comando técnico. Nos Red Devils, a procura por um centroavante. Após perder Haaland, que se transferiu para o Borussia Dortmund, os dirigentes analisam o mercado e buscam um camisa 9. Quem também está no mercado é o Chelsea, e o anúncio pode acontecer ainda nessa semana, é a chegada de Gabriel Barbosa, ou Gabigol.
O Tottenham não tem grandes novidades. A equipe de José Mourinho se preocupa mais com as renovações de contrato de Eriksen e Vertonghen do que com contratações. A dupla tem contrato que vence em julho e já podem assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Falando agora do Manchester City e já entrando na Copa da Liga Inglesa, na última terça-feira os Citizens venceram o clássico de Manchester no Old Trafford pela partida de ida das semifinais. Com o primeiro tempo primoroso, a equipe de Guardiola abriu 3-0 com gols de Bernardo Silva, Mahrez e o brasileiro Andreas Pereira Conca. Já na segunda etapa, Rashford descontou para o United. Já na outra partida, nesta quarta-feira, Leicester e Aston Villa acabaram ficando no 1-1. Os jogos da volta acontecem nos dias 28 e 29 de janeiro. E essas foram as informações do campeonato inglês. Eu sou Alexandre Oliveira, futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Bye! O futebol inglês também reservando muitas alegrias, tristezas e afins, né? Muitas emoções, né, no campeonato inglês, já com esse Boxing Day, com muita bola rolando. E o Alexander sempre trazendo as informações pontuais. Rapaz, olhando a tabela, o Liverpool ainda tem um jogo a menos. Tá, né? Nadou de braçada. Esse ano não tem como perder. É difícil, hein? Pode usar um monte de secador. É que nem o Ivan fala, pode mandar embrulhar? Vai embrulha. Pode mandar embrulhar. Coloca o embrulhinho ali e já... Manda pra Liverpool, não vem zicar não. Olha, não vem zicar não. Não é zicar não. Não é zicar até não. Mesmo que naquela época que o Leicester tava lá brigando, lá não tinha jeito também. Não tinha jeito. Tava numa fase sensacional e o próprio Leicester, que tá por ali na segunda colocação, mas, né... Aliás, deve ter muito time Qual a diferença de pontos agora entre o primeiro e o segundo colocado? São 11 ainda? Não, é mais, são... Já são mais... Nossa. Tá quase chegando aqui, são 13 pontos. 13 pontos. E um jogo a menos ainda. Podendo chegar a 16, não tem como perder. Não deve, é difícil. Um time Só que se aconteceu. Um time que não perdeu nenhum jogo no campeonato, um time que é o melhor time do mundo. É muito difícil a situação do Liverpool perder o caneco. Agora na parte de baixo, Gabriel, é a parte que mais preocupa. Times tradicionais como o Aston Villa, que subiu na última temporada, o próprio West Ham, né? Aí começa a ficar aquele sinalzinho meio de alerta. Tanto que o West Ham quer tentar trazer o Gabigol, o Chelsea, o próprio... sinal de alerta, boa. Obrigado. Tanto que o seu xará, né? O Gabigol, você narra mais gol do que o Gabriel marca gol, mas enfim. Ele pode ir pro Chelsea e seria muito interessante no esquema do Frank Lampard. Agora, qual vai ser o Gabriel que vai jogar na Europa? É o Gabriel que deitou e rolou no Flamengo? Ou vai ser o cara que tentou jogar na Inter e arrumou encrenca com o Frank de Boer? Ou vai ser aquele cara que tentou jogar no Benfica e não deu certo? Então se eu fosse o Gabigol, ainda ficava mais uma temporada aqui de boa, quietinho, sem alarde nenhum. Aproveita a boa fase, fica 3 anos como artilheiro máximo do Brasil e vai pro exterior. Porque agora, na mesma época, o Lautaro Martínez também foi pra Inter. Hoje o Lautaro Martínez está valendo uma fortuna, está valendo até mais que o próprio passo do que o Romelu Lukaku. E a fase dele hoje é bem melhor. E o Gabriel não tem esse valor de mercado. Mesmo sendo o nosso melhor jogador em atividade no Brasil. É isso aí. E agora a gente vai fazer uma viagem mais longa. Vamos pegar o nosso avião. Vamos com voo direto. Eu não quero pegar a escala não, hein? Porque senão vai ficar muito cansativo. Vamos até o Japão. Vamos falar com o Rafa Regis. Deu tempo ainda, deu tempo. E na chama você? Antes dele se mudar, né? Ele que está em processo de mudança, inclusive desejar muita sorte desde já pro Rafael Regis, ele que está na correria da mudança, empacotando tudo, mas mesmo assim ainda teve tempinho para mandar o boletim dele falando sobre o futebol japonês, a J-League, que também vive o seu recesso, né? Há pouco tempo falamos sobre os campeões, né? Tanto do torneio nacional quanto da Copa do Japão, a Copa do Imperador, que a gente falou, né? A Copa do Imperador. Não, a Copa do Imperador não falando isso aqui. A gente não falou no final, rapaz. Tá dando spoiler aqui, bonito, hein, Gabriel Max? Então que vamos bonito. Lá. Vamos com o Rafa Regis falar sobre J-League, o futebol japonês.
Irashaimase! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este boletim da J-League que vai falar um pouco sobre a movimentação no mercado da bola japonês visando a temporada 2020. Bom, é o seguinte, o vice-campeão japonês de 2019, FC Tóquio, anunciou a contratação do atacante brasileiro Leandro, de 26 anos. O jogador defendia o Kashima Antlers, que terminou a última temporada na terceira colocação da J-League. O atleta é o segundo brasileiro a chegar no clube. Ele vai se juntar aí ao zagueiro Adailton, meia que estava no Júbilo Iwata. Leandro começou a carreira na base do Gama. Logo depois foi para o Grêmio, ainda nas categorias de base. Na sequência, foi negociado com o Palmeiras. E ele também tem passagens aí por Santos, Curitiba e, por fim, Kashima Antlers. E por falar em Kashima Antlers, para quem ainda não estava sabendo, o time que tem Zico, como diretor de futebol, agora terá também Antônio Carlos Zago como técnico. O treinador estava no Red Bull Bragantino, onde conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Esta será a segunda passagem de Antônio Carlos pelo futebol japonês. Na temporada 96-97, o então jogador trocou o Palmeiras pelo Kashiwa Reysol, onde disputou 24 partidas e ficou aí apenas uma temporada. E para encerrar, que notícia, hein? O jogador Kazuyoshi Miura, vocês sabem de quem que eu tô falando? É o Kazu, popularmente conhecido aí como Kazu, se prepara para jogar a primeira divisão da J-League depois de 13 anos. Só que olha o detalhe, hoje, com 52 anos, Kazu está no Yokohama FC. Isso desde os 40 anos de idade. Na época, a equipe havia caído para a segunda divisão da J-League e aí criou-se até uma expectativa de que isso culminaria no fim da carreira do jogador. Passados 13 anos, Yokohama FC e Kazu voltam à divisão principal do campeonato japonês. Apesar das chances pequenas dele jogar aí uma partida inteira, o jogador de 52 anos segue com a sua rotina pesada de treinos e com certeza será uma atração à parte na temporada de 2020. Bom, relembrando, a bola volta a rolar pela J-League no dia 21 de fevereiro, com a última rodada sendo disputada em 5 de dezembro. Entre 6 de julho e 13 de agosto, a bola para de rolar para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. É isso aí, meus amigos, tô ficando por aqui. Rafael Regis para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Tá aí Rafael Regis, ele que está de mudança, mas não deixará de gravar os boletins pra gente. Já falei pra ele, por mais que vai estar mais longe, mas não tem problema não, o celular continua funcionando. Um dos nossos camisas 10 não pode deixar a gente na mão não, viu, Rafa? É verdade. E ele falou sobre duas coisas muito interessantes. A primeira, sobre o Antônio Carlos Zago, que abandonou o futebol brasileiro, podemos dizer assim? Deu área e nem avisou ninguém, né? O Zico foi lá, fez a primeira tratativa com ele. Aliás, o Zico trabalhou junto com o Antônio Carlos Zago na Copa de 98. Naquela preparação, o Zago não foi para a Copa, mas estava ali na Copa América, todas aquelas convocações na época do Zagallo. Chamou, fez o convite, falou: preciso de um treinador que faça tal projeto, eu sei que você é capaz. No ano passado, todos os campeonatos que eu disputei, eu perdi. E tô querendo reformular, você topa? Eu topo, só que ele já tinha um contrato com o Thiago Escuro, que se subisse como campeão, o contrato era automaticamente renovado. E o pessoal ficou marara com ele. Tá marara, pessoal aqui do Red Bull Bragantino. Red Bull, é. E com isso... E ele cascou fora, não avisou ninguém. Cascou fora, tá nem aí. Porque quando perdeu o título, o Kashima Antlers perdeu contra o seu Kobe. Que, aliás, foi o último jogo da carreira do Davi Villa. Ele só tava ali no banco para receber a medalha e ele se aposentou campeão. O Villa é um cara que na Espanha deve ser um dos maiores assim, em história. Tipo, não começou tão alto, mas conseguiu criar uma carreira muito bacana. Viveu uma excelente fase lá no time do Barcelona, né? Perdendo esse título da Copa do Imperador, pra ele só botou d'água. Falou: não, vamos mudar, chega, muito obrigado, PT saudações, e já era. Agora veio com esse outro projeto. E legal também a história do Kazu. O Kazu Miura, com 52 anos. Eu que já assisti muito dele jogando, já até no Mundial, há pouco tempo atrás, aí que estava disputando com o time do Yokohama, voltando à elite do futebol japonês com o time do Yokohama FC, e em alto nível, com 52 anos de idade, disparado, né?
jogador mais velho em atividade. Ele que chegou a jogar no Santos, né, o Cazu? Sim, e tem cara que com 33, 34 não corre um terço que ele corre em campo. É que nem o Zé Roberto, a gente poderia falar sobre o Zé Roberto, ele tá jogando até hoje por aí. A gente poderia fazer um programa só sobre o Zé Roberto e a carreira dele. Aliás, assistindo, né, trabalhando na Legends Cup, deu pra ver que tem muita gente ali que tem bola e tem físico. Dá pra jogar ainda, né? Dá pra aguentar pelo menos um Campeonato Paulista aí. Dá pra aguentar. A Portuguesa ia agradecer, Ó, viu? eu vi Ludovic Juli jogando pelo time do Barcelona. Esse corria pra caramba. Meu amigo, ele continua correndo mais que notícia ruim. Bichão tá correndo, hein? Baixinho. Vice-campeão pelo Mônaco em 2004, quando perdeu pro Porto. E campeão da Liga dos Campeões com o Barcelona em cima do Arsenal. Vamos agora fazer o seguinte, falar sobre o futebol japonês. Vamos ao nosso último campeonato de hoje. Estamos chegando praticamente ao fim do nosso programa, Ícaro. Fim do primeiro programa de 2020. É o primeiro de 2020. Teremos programa 20 em 2020. Isso. Não voto em 20. Terminamos com 19 em 2019. Agora já voltamos com o programa número 20 no ano de 2020. Que beleza. Pra dar certo, pra rimar. O poeta da bola gosta dessas coisas. Isso. Então vamos agora viajar até a China. Pegar o nosso avião para falar sobre a Chinese Super League. Vamos com o Leonardo Abraão. Temos mudanças no campeonato chinês para essa próxima temporada, falando sobre jogadores estrangeiros, então vamos ficar atentos sobre o que vai mudar no futebol chinês para essa próxima temporada. Mesmo com o mercado de transferências pouco movimentado nos primeiros dias do ano, a Superliga Chinesa já tem novidades. A Federação Nacional já divulgou novas regras para a competição e também todo o calendário de 2020. Então vamos começar com as regras. Agora o limite de estrangeiros por equipe é de 6. 5 deles podem ser relacionados por jogo e 4 podem atuar simultaneamente. O teto salarial também sofreu um ajuste. Os jogadores estrangeiros agora podem receber até 3 milhões de euros anualmente, aproximadamente 14 milhões de reais, enquanto os chineses podem receber aproximadamente 5,8 milhões de reais. Os jogadores que atuarem por suas seleções podem receber até 20% a mais esse teto. Agora vamos ao calendário, começando com a Supercopa da China, edição 2020. O jogo único na final entre Guangzhou Evergrande e Xangai Shenhua será disputado no dia 5 de fevereiro e vale o primeiro troféu oficial do ano na China. Agora o mais importante, a Superliga Chinesa. O campeonato volta no dia 22 de fevereiro e vai até 31 de outubro. Está confirmado que não haverá pausas nem para a Eurocopa e nem para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E também a maior pausa no ano no campeonato será de até 12 dias, muito ao contrário do que aconteceu ano passado, quando tivemos várias pausas de até 30 dias. Em relação à Copa da China, a sua final será de jogo único, no dia 21 de novembro, e em caso algum time chegar à final da AFC Champions League, essa data passa a ser mudada, e será jogo único também no dia 5 de dezembro. E falando na Federação Chinesa novamente, ela já escolheu seu novo treinador para a seleção principal. Trata-se de Li Chie, ex-técnico do Guangzhou e ex-meia do Everton. O primeiro objetivo de um dos treinadores destaques da Superliga no ano passado é fazer um time competitivo e bem disciplinado. Disse também estar realizando um sonho de criança em comandar a seleção do seu país. Ele superou a concorrência de Li Xiaopeng e Wang Boushan, ambos que brigavam pela cadeira do ex-treinador italiano da seleção, Marcelo Lippi. Para o lugar de Chie, o Guangzhou anunciou o espanhol José Manuel Gonçalves, que já treinou o Beijing Guoan. Outro novo treinador na Superliga Chinesa está no Guangzhou RF. Trata-se do holandês Van Bronckhorst, ex-capitão da seleção. Ele substitui o sérvio Dragan Stojkovic. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou o Leonardo Abraão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Muito bem, voltamos a falar agora sobre o futebol chinês, que teve mudanças com relação ao número de estrangeiros relacionados 6. Não, aliás, no time 6, relacionados 5 e que podem atuar simultaneamente 4. É bom pro futebol interno, que você consegue trabalhar mais no futebol chinês. É ruim pro estrangeiro, porque o estrangeiro ganhava muito bem na China, até mudou essa parte de mesmo salários. Assim é muita grana, hein? Mesmo assim é muita grana, mas
E tem os jogadores que estão se naturalizando agora, né? Como o caso do Elkson, o Ricardo Goulart. Tem mais um outro também, Brasil. Boi Bandido tava pra se naturalizar. O Aloysio também, Então aí o chinês, tipo, já que você não pode jogar, tipo, já que você não teve passagem pela sua seleção, vamos te naturalizar e você vira chinês, abre mais uma vaga. Agora, se o cara já jogou pela seleção, tipo o caso do Paulinho, o caso do Graziano Pelé, Jackson Martins, aí esquece. Aí não tem como... E vai reduzir muito o número de estrangeiros na China, vai ficar mais ou menos como é no Japão, não vai ter tanto apelo, só vai ter apelo se você pegar um cara que é desconhecido, que não joga em seleção, e tentar, sei lá, naturalizar ele. E o processo para naturalizar não é um processo muito fácil. Demorado, né? É um processo que demora em torno de 3 a 4 anos, pra pessoa ver como que o cara tá no país, se vale a pena ou não, enfim, não é... Então, a China, eu acho que daqui a algum tempo vai mudar esse conceito e vai aumentar mais uma vaga, viu? Não sei porquê, mas algo tá me dizendo que isso não vai ficar por muito tempo, só 4 jogando e 7, tipo, chineses mesmo. Acho que vai mudar sim. É isso aí. Vamos agora fazer o seguinte, vamos ao nosso encerramento do programa. Chegou o momento. Triste para nós, porém semana que vem temos mais, né? Tem mais, muito mais. Teremos muito mais e teremos outros convidados também para estarem aqui. Esperamos que sim, Tomara, né? Se o pessoal quiser participar. Hoje tivemos a grata surpresa de Kaique e Luciano estarem aqui conosco. Gostaria de agradecê-los, inclusive, pela presença, por acompanharem o nosso trabalho aqui de perto, por conhecê-los também pessoalmente. Já conhecia pelos boletins, mas pessoalmente também conhecendo vocês, muito legal. Obrigado pela presença de vocês, que vocês possam voltar mais vezes, tá? Acompanhando também sobre os outros esportes, já estão participando também das nossas transmissões também na Rádio Poliesportiva, e que seja um ano maravilhoso para vocês dois, tá bom? Prazer é todo meu, Gabriel. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez agradecer ao Ícaro. É muito bom ter presenciado a forma como é gravado, como funciona o programa aqui na chamada cabine, né? Isso. Voltar pro estúdio. E foi muito bom estar aqui presente, participando em loco, tendo mais oportunidades. Enfim, eu agradeço bastante e acompanha mais vezes, né? Vai ter transmissão, eu vou estar em Paulistano e Franca no dia 25 de janeiro. O Luciano pode falar um pouco mais aí da escala dele. Enfim, agradecer e continuar aí nessa caminhada, trazendo mais notícias, tudo sobre Caute, sobre o Campeonato Uruguai, sobre tudo aqui no programa. Muito bem, Kaique, muito obrigado mais uma vez, e também muito obrigado ao Luciano Márcio. Tá sabendo vender o peixe, tá viu? Vendendo bem, já falou sobre o dia 25 que tem transmissão, tá ficando bom nesse negócio. Se não der certo o jornalismo pro Kaique, já pode vender, né? Vendedor já tem a profissão certa, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, muito obrigado pela oportunidade aqui de acompanhar o programa aqui pela primeira vez. Foi muito legal mesmo, uma experiência muito, muito legal mesmo, valeu. E outra coisa, a gente faz os elogios fora aqui, mas faço também nesse programa sobre a evolução, principalmente sua, viu? O Kaique, claro, teve uma evolução enorme, e você também, Luciano, nesses boletins, a gente estava até conversando aqui em off, né, em outros programas também, o Ícaro e eu, sobre a mudança que vai gerando, né? Então isso é muito importante também pro crescimento da galera, né? E não só no Luciano, outras pessoas, tipo... É que se a gente for citar quantas pessoas passaram também pelo... Até a nossa desenvoltura foi mudando também conforme foram mudando os programas. Hoje a gente já tem mais vinhetas, a gente tem... A gente brinca mais um com o outro, tenta trazer um clima de transmissão pro podcast, a gente faz tudo ao vivo, até os erros que acontecem a gente coloca no Spotify, porque é assim que funciona. Eu fico muito feliz. Os dois até perderam o ponto aqui, quase que eles erram o ponto de descer para chegar aqui nos nossos estúdios, mas também faço das palavras do Gabriel as minhas. Muito legal vocês estarem participando, ter essa interação, não só com o nosso podcast, mas também com as nossas transmissões. O nosso muito obrigado, e que em 2020 vocês possam trabalhar ainda muito mais, viu? Muito obrigado mesmo, não só pelo, como você falou, não só pelo podcast, mas também pela rádio, pelas transmissões que a Poliesportiva dá oportunidade para quem tá começando. Isso é muito importante para nós. Para mim tá sendo muito, muito legal mesmo, que é o que a gente tava comentando aqui em off. Só aprende fazendo, só aprende dando as caras e
tentando, errando, acertando, enfim. É bem assim mesmo, mais uma vez eu agradeço muito, muito mesmo. E desejo um feliz 2020 a vocês e a nossos caros poliouvintes também, viu? Um forte abraço a todos e espero voltar aqui aos estúdios da Poliesportiva do programa Futebol na Veia. Muito bom, que beleza, hein? E o futebol Ele tá corre com convidado- todo vapor. Ele tá convidado pra vir mais vezes? Tá, no ele estúdio? tá convidado. Tem que Ele, falar com o dono do estúdio. né? ele, Kaique, Manu, Léo, Pedro Ferri. Só chegar, né? Só chegar, entrar em contato com o nosso grupo de WhatsApp e Se quiser trazer alguma se coisa. quiser trazer vai alguma lá. coisa também, a gente Isso, agradece, a gente né? agradece também. Aliás, por falar em agradecimento, Gabriel, só passar pro Poliouvinte, no próximo dia 11 teremos Pinheiros e São 11, Paulo. Sábado. Sábado a partir das 6h30 da tarde, lá no ginásio Henrique Villamoim. Pinheiros contra São Paulo Barueri, jogo pela Superliga de Vôlei Feminina. E no dia 14, se não me falha a memória, Mandar um alô pra Clarice. Pra Clarice que sempre Sim. segue a gente na Poliesportiva. Clarice Peixoto. Gente Aliás, finíssima. gente aliás, o finíssima. namorado ela acertou uma Dawkins, cesta né? ontem, É. que mamãe. Gente boa também. E também no próximo dia 16 teremos. Não, dia 16, no dia 14 teremos São José e Corinthians, lá no ginásio Vladimir Marques. E fechando a próxima semana, na própria quinta-feira, no dia que nós teremos a nossa gravação do programa 21, Paulistano e Botafogo, jogaço do NBB. E o Luciano, no dia 18, estará em São Paulo e Botafogo. Muito bem, então agenda cheia já neste mês de janeiro na Poliesportiva. No Futebol na Veia teremos novidades também com relação a transmissões, então aguarde as cenas dos próximos capítulos também, que tem coisa boa pintando por aí. É, muita coisa boa, que daqui a pouco tá voltando os campeonatos regionais. O Campeonato Brasileiro já vai voltar logo também, sim. então a gente já tá preparando alguma coisa especial por aí. É você trabalhando com futebol, eu trabalhando com todos os esportes. Não, eu trabalho com você, se precisar, estamos aí. Não, sim, é só aquela brincadeira básica, Lógico. aquela brincadeira interna. A gente vai cuidando de tudo. E vamos que vamos, até padel a gente vai cobrir aqui na Poliesportiva. E seguinte, galera, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, isso é muito importante. Então, se você quer saber mais sobre a Rádio Poliesportiva, www.radiopoliesportiva.com.br é o nosso site e as nossas mídias sociais. Temos o Instagram, @Rádio Poliesportiva, o nosso Facebook, www.facebook.com/Rádio Poliesportiva e o nosso Twitter, @RPoliesportiva, além dos nossos programas no YouTube e também no Spotify, pelo Futebol na Veia, @Futebol na Veia BR. Você encontra lá no Instagram. O site é www.futebolnaveia.com.br. Também temos a página no Facebook e no Twitter também. Então você estará bem informado tanto na Rádio Poliesportiva para saber de todos os esportes, para saber de basquete, vôlei, automobilismo, de tudo que você quiser saber. Corrida de rua. Corrida de rua, que nós falamos sobre a São Silvestre. Já transmitimos também o Brasil Open. Quem sabe agora em 2020 teremos o Rio Open. Cobertura da Rádio Poliesportiva. Teremos talvez a nossa chefia vá pro Rio lá para cobrir esse evento, que é charmoso, João. É isso aí. E o futebol, claro, juntamente com o Futebol na Veia. Então gostaria de agradecer mais uma vez ao Ícaro por ceder o espaço aqui do seu estúdio, né, por aguentar a gente fazendo bagunça por aqui. Então Tudo bando de louco, essa rádio só tem louco só. Só tem maluco, né? Mas são os malucos do bem, né? Os Graças malucos a do Deus, né? Os malucos do bem, os malucos que vê o padre no balão. E é por aí Os vai. malucos que puxam samba enredo, e vamos que vamos. É isso aí. Então tá bom. Gostaria de agradecer mais uma vez a você, poliouvinte, que todas as semanas acompanha o nosso trabalho. Não deixe de compartilhar e próxima semana estaremos de volta com mais uma edição 21 do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Futebol na Veia e Poliesportiva, aqui o futebol corre com mais emoção. Até mais, a gente volta na próxima semana. Termina agora Futebol na Veia na Poliesportiva.